dentro da bola. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com o quadro Por Dentro da Bola, aqui em Sabe Caxias News, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, diversas plataformas e collabs e também, é claro, na rádio Portal Sabe Caxias, para você, trazendo as informações do esporte, principalmente do futebol e, claro, outros esportes que pintem aí na área. A gente sempre tá junto. Eu sou Miguel Brambila. É um prazer sempre inenarrável, ou narrável, talvez, estar em sua companhia. Falando inenarrável, né, para falar aí deste final de semana meia boca, vamos dizer assim, com tragédia pessoal do Mano Menezes, infelizmente. Né, isso sim que é tragédia, você pode dizer, resultado de futebol é outra coisa, você ficou sabendo aí, né, o que aconteceu com os enteados da filha do Mano Menezes, enfim, nossos sentimentos já antecipados aqui na abertura do programa, e muito triste realmente. Eu circulo, aliás, pela 293 periodicamente, e é perigoso mesmo, é muito fácil acontecer uma tragédia lá. Enfim, o Internacional está perdendo para o Mirassol, o Grêmio perdeu para o São Paulo ontem, o Juventude empatou com o Fluminense, o Caxias perdeu. Tudo isso, né, está também na conta aqui do nosso querido amigo, comentarista, analista, narrador Joselito Santos. Trago ele para a tela aqui. Alô, alô, Joselito Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Gostei do cenário, mandou lavar as camisetas hoje, pendurou lá na estante para secar. É o jeito, né? Mudei um pouquinho o cenário. Valorizar a nossa dupla Caju. Tirou da máquina agora, pendurou ali para secar, foi isso que aconteceu? É, mais ou menos essa linha aí. Vários livros de direito, a Constituição, muito bom, ficou ótimo. Ficou um esportista intelectualizado. A Constituição é minha base, sem dúvida. Foi a base do meu TCC. E precisa de respeito, né? Porque essa história, não vamos falar de futebol, mas agora o Brasil é um puxadinho, né? Tem uma Constituição e 450 emendas constitucionais, né? Qualquer coisa vota uma emenda e vai emendando, né? E vai emendando. E não pratica nada, né? Nem regulamenta depois, né? Enfim. Não. E a CBF, né, Joselito? Eu sabia. Olha, do Lancelotti foi uma forçada, né? Eu não sei. Agora ele ficou meio preocupado se vai receber, né, o Olerite. Agora, né? 100% de votação, nem na Venezuela a gente dizia, né? Tá aí ó, o resultado, né? É óbvio, né? Qual é o... Olha, se tu for o Papa, tu não tem 100% de votação dos cardeais? Como é que vai ter 100% na CBF? É impossível. É um assunto que, de fato, ele nos anoja, né? Porque a cada ano vem uma surpresa nova ou mais do mesmo, né? Porque todo ano algum presidente é destituído, algum presidente é tirado, é preso, enfim. E agora foi uma decisão judicial, né, Miguel? Não foi qualquer coisa. Foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que destituiu o Edinaldo Rodrigues. Então é o mais do mesmo no futebol brasileiro, infelizmente. E que não vai voltar, né? Vai ter eleições domingo que vem, né? Tem um interino já e tal. O interino é o filho do Sarney, né? Ele que é o vice do Edinaldo Rodrigues, e agora sim, está sendo feito várias frentes e o filho do José Sarney, o ex-presidente, tá falando? Exatamente. Eu não me recordo agora o nome dele, mas ele é Sarney. É o filho dele que é o vice-presidente do Edinaldo Rodrigues, e o candidato que é o preferido, vamos dizer assim, o favorito é o presidente da Federação de Roraima. Com todo respeito, né? O que Roraima tem de representatividade? Deu uma caída na internet do... Joselito, a tua internet aí deu um bug. Estamos apresentando... Tô normal aqui. Não, mas deu um bug, deu um cortezinho, agora ela voltou. E foi aí, voltou. Quando tu comentava sobre o Sarney, mas também não importa muito, não precisa nem repetir, porque... né? Deixa o Sarney pra lá, então. Deixa, né? O Fernando Sarney, né? Que é o novo presidente da CBF até novas eleições. Isso aí.
Então tá beleza, né? Vamos ver o que acontece, né? Brasileiros e brasileiras, né? Sai correndo desse país. E aí, José, tu viu que nem a internet, né, funcionou quando a gente falou de Sarney, né? Ela pegou esse, pelo amor de Deus, não me fale desse homem. Chega, não aguento mais. Pegou o fio aqui de transmissão, fez assim. Não, por favor. Me deixe fora disso, pelo amor de Deus. É verdade. Mas é isso aí, vamos falar da nossa dupla Caju e também a dupla Grenal. Inclusive o Internacional tá jogando e tá perdendo, né? Tá perdendo pro Mirassol em casa. E começar pelo Juventude, que foi quem jogou antes, né? O Juventude jogou contra o Fluminense na estreia do Cláudio Tencati, né, Miguel? O Cláudio Tencati, para quem não sabe, é o novo treinador do Juventude, desde quarta-feira desta semana, após a saída de Fábio Matias, que estreou hoje também no Atlético Goianiense na Série B. Teve uma troca, né? O Atlético Goianiense pegou o Fábio Matias e o Cláudio Tencati veio para o Juventude. E não dá pra ter base nenhuma, né? Não perdeu, não tomou 400-0, empatou com o Fluminense, né? Já é uma evolução, só tomou um gol, né? Tá com problema a tua internet aí, Joselito Santos. Eu não sei o que te dizer. Pra mim tá normal aqui. Vamos assim, então. Vamos lá. Tu me ouve bem? Teve algum corte ou não? Não, eu tô te ouvindo perfeitamente. Tá, então vamos nessa. E aí? Bom, o Juventude teve uma escalação que, na minha avaliação, não foi a melhor. Por quê? Porque o Juventude teve 2 centroavantes. E aí eu fiz uma analogia durante o jogo, que o Caxias fez isso contra o Floresta e não deu certo. 2 centroavantes na frente, os 2 acabavam se batendo, e hoje aconteceu isso também com o Gilberto e o Talhari. E não tinha um meia, né? A gente fala, insiste em relação a ter um meia de ligação, um meia que faça essa interligação entre o meio e o ataque. No primeiro tempo não tinha. Tinha só o Mandaca, foi muito mal hoje. Mandaca foi muito mal, não jogou bem, nem ele, nem o Jadson. Foram os jogadores mais abaixo, na minha opinião, tecnicamente do Juventude, principalmente no primeiro tempo, onde o Juventude não fez um bom primeiro tempo. E muito por conta disso, dessa dinâmica do ataque que não estava dando certo. O Batalha pelo lado direito estava completamente isolado, o Reginaldo pouco passava também, que é um lateral muito interessante, mas não conseguia, o Alan Ruschel pouco aparecia. Enfim, o Juventude não se encontrou nesse primeiro tempo, muito também por conta dessa dinâmica do Gabriel Talhari e também do Gilberto, que não tiveram, vamos dizer assim. Eu até imaginava, Miguel e quem nos acompanha, que o Gabriel Talhari poderia jogar como um meia. Ele poderia ser o meia para colocar o Gilberto ali na frente, mas não foi isso que aconteceu na prática. Na prática, os dois se batiam. Haja vista que teve um lance que o Reginaldo ele cruzou, o Gilberto deu uma bola de puxeta e tocou nas costas do jogador Gabriel Talhari. Então, não sei exatamente qual que foi a estratégia, qual foi a ideia do Cláudio Tencati em colocar esses 2 centroavantes. E aí depois a gente vai discorrer um pouquinho do segundo tempo, mas no primeiro tempo foi mais ou menos assim. O Fluminense é um time muito bem organizado, tá? E o Fluminense não tinha muitos jogadores titulares. Não tinha o Hermacano, que é um centroavante argentino, um centroavante com muita qualidade. O Canóbio, o uruguaio Canóbio, que teve um problema na sua face, né? Ele acabou se chocando com o goleiro do União Espanhola pela Copa Sul-Americana e tem que fazer uma cirurgia, então ele está fora do ano, até onde a gente sabe das informações. Não tem o Lima, não tinha o Paulo Henrique Ganso. Olha, não tinha muitos jogadores titulares da equipe do Fluminense. E mesmo assim, o Fluminense foi muito perigoso. De um lado, Kevin Serna, do outro lado, John Arias, e na frente tinha o Everaldo, fazendo essa movimentação. O John Arias, para tu ter uma ideia, Miguel, ele é um jogador que ele não guarda a posição. Tinha hora que ele estava na ponta direita, tinha hora que ele estava no meio, tinha hora que ele estava na ponta esquerda, na meia esquerda. É um jogador extra classe, o John Arias, um jogador muito, muito interessante mesmo. Uruguaio Canóbio quase ficou um trocadilho do Carilho, né? Uruguaio Cannabis para o Uruguaio. Agora aconteceu algo inédito, né, no futebol, que é o jogador já estava no vestiário, já estava em casa, já estava dentro do carro, voltou pro jogo, né? Volta! Parece quando a gente ia buscar. Falta um, volta aí.
Expulsão reversa, né? Tem umas coisas. Isso é do segundo tempo, né? Que nós vamos chegar ao segundo tempo agora, mas antes de nós discorrer sobre tudo o que aconteceu no segundo tempo, e aí até o jogo foi muito melhor. Tecnicamente, no primeiro tempo, a equipe do Fluminense foi um pouquinho mais lúcida que a equipe do Juventude, mas também o jogo não foi aquilo. Não foi um jogo legal no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, sim, o segundo tempo foi legal. Agora, esse lance que tu comentas, ele foi, de fato, uma coisa meio estranha, né? Porque o Gabriel Talhari, ele recebeu uma bola, invadiu a grande área, primeiro o juiz deu falta, expulsou o Samuel Xavier. Aí foi chamado o VAR, ele foi lá e anulou a falta, e anulou o cartão vermelho por conseguinte, porque ele não deu a falta, né? Mas foi muito estranho, porque o Samuel Xavier já estava quase entrando no vestiário e ele teve que voltar pro jogo novamente. E eu tive que ajeitar lá a minha escalação, porque eu tinha tirado ele da minha escalação, como ele estava expulso. Pelo que eu entendi, porque foi apontado um lance de mão antes da jogada, que resultou na expulsão. O Gabriel Talhari acabou, nós vimos no retorno lá na cabine, que de fato o Gabriel Talhari acabou conduzindo a bola com a mão e aí anula tudo. Anulou, porque a expulsão foi dada seria o segundo amarelo, porque ele estava indo em direção ao gol, não foi nem jogada violenta, né? Só foi uma falta. Então, quer dizer, justificou, né? Não tem nem o que reclamar, mas que foi engraçado, foi. Foi muito engraçado, porque o jogador já estava praticamente querendo, como se diz lá, e tomar o seu banho tranquilo, já estava em casa, assistindo o jogo, né? E teve que voltar, volta. E o Samuel Xavier teve que voltar. De fato. Isso aí. E a chuva, né, que deu uma pegada no final ali, né, do segundo tempo em diante. No meio do segundo tempo acabou realmente, como a gente diz, caindo uma tromba d'água lá no estádio Alfredo Jaconi e toda a cidade de Caxias do Sul, né, que caiu uma forte chuva, mas também, graças a Deus, não foi por muito tempo e tudo certo, né, Miguel? E aí, como é que fica o Juventude, então, a partir desse empate? Não é uma retomada, né? Pouco tempo de treino. O Fluminense, né, já está há mais tempo no comando do Renato, que tinha mais o compromisso da vitória. Vamos ver o que acontece, né? Ainda não dá para tirar base nenhuma, né? Não, é o primeiro jogo, né? E como a gente falou no segundo tempo, geralmente o que se fala, né, Miguel? Quando um treinador ele não escala bem, ele consegue fazer umas trocas boas. E foi exatamente o que o Cláudio Tencati fez. Ele fez trocas bem interessantes. E o Nenê, depois de muito tempo, retornou ao campo. Olha, eu não me recordo qual foi a última vez que o Nenê jogou pelo Juventude. Mas hoje ele retornou e mudou, na minha opinião. Ele mudou a história do jogo. Foi muito bem o Nenê mais uma vez. O Giovani, pelo lado esquerdo, também fez uma boa partida. E a equipe do Juventude no segundo tempo melhorou muito. Entrou o Matheus Babi também no lugar do Gabriel Talhari. O Kaique acabou saindo, mas a nossa equipe acabou elegendo ele como o melhor em campo. E para mim, de fato, o Kaique foi o melhor em campo. É um jogador de muita qualidade. É aquele jogador, de fato, que ele joga com a cabeça erguida. Ele teve muitos desarmes. É um jogador muito interessante mesmo, o Kaique, e é bom lembrar, né, Miguel, para quem não sabe, para contextualizar o que aconteceu, o Kaique, o ano passado, era para ter sido vendido, inclusive para o Internacional, para outros times, e ele acabou não sendo vendido, por óbvio, porque ele teve uma lesão muito grave. 9 meses o Kaique ficou fora. E aí se perguntava, será que o Kaique vai conseguir voltar? Olha, ao que tudo indica, o Kaique está voltando no mesmo nível que ele estava no auge no ano passado. E respondendo a tua pergunta, o Juventude está na 18ª colocação com 8 pontos. Claro que o jogo do Internacional não acabou ainda, né? Que está com 9 pontos, estava perdendo para o Mirassol. 16º. Até uma curiosidade, Miguel, o Internacional está na 16ª, o Grêmio está na 17ª e o Juventude está na 18ª. Não é um começo legal dos gaúchos, não. Não, e com muita sombra, né? Por dentro da bola. Muito bem, estamos de volta com o quadro Por Dentro da Bola. Depois, não é, da intermitência aí, a internet é assim mesmo, né? É o novo rádio AM, funciona quando está funcionando. E então, né, arrematamos sobre o Juventude, Joselito Santos. Faltou alguma informação complementar? Acredito que o Juventude foi mais ou menos isso, né? Conseguiu um empate
que, vamos dizer assim, para o início de jornada, o início de trabalho do Tencate não foi tão ruim, mas é ruim em termos de tabela, né? Porque o Juventude não saiu da zona do rebaixamento e agora vai pegar um dos líderes na próxima rodada, na próxima segunda-feira, dia 26 de maio, Caravaggio aqui para nós, mas lá em São Paulo é dia normal, e o Juventude vai enfrentar então o Bragantino, Massa Bruta, na próxima segunda-feira, dia 26 de maio. Que perdeu para o Palmeiras, líder do perdeu campeonato. Palmeiras. Isso aí. Perdeu de virada, né? Saiu na frente e perdeu em casa ainda, no mesmo estádio que o Juventude vai jogar. Vai vir mordido. Vai querer se recuperar em casa, né? Provavelmente. Vamos mergulhar a Série C, depois a gente volta para falar da dupla Grenal, o Caxias, né, que quebrou a hegemonia do 100%, perdeu no final, né, tava empatando, e aí? Literalmente, né? Literalmente o Caxias perdeu no final, né, porque foi aos 52 minutos do segundo tempo, onde o Caxias acabou perdendo essa partida para a equipe do São Bernardo. A equipe do São Bernardo, que era a oitava colocada, mas tem jogadores muito interessantes, né? É um time que tem raça, né? Ele morde bastante, né, Miguel? Eu achei que tu ia dizer isso, mas tu não falou, então eu tive que falar. Boa. Time que ele morde bastante, o São Bernardo. Mas é uma equipe do interior paulista, já vem jogando há um bom tempo juntos, desde o Paulistão também, então tem entrosamento muito interessante. Mas claro, né, como a gente sempre diz, informação, o Internacional acabou de fazer o segundo gol, virada com Gustavo Prado, 2-1 para o Internacional. Pessoal que está vendo ao vivo, quem estiver vendo gravado, né, pode ser que não termine assim, né? Porque também Exatamente. Estamos no Teoria de Tudo na manhã de segunda-feira. Exatamente, em todos os momentos. Bom, e o Caxias, então, ele acabou perdendo essa partida, perdeu a liderança, né, acabou ficando na segunda colocação, mas como o Caxias tinha 3 vitórias, né, Miguel, acabou criando aquela gordurinha, digamos assim, então ele está tranquilo na segunda colocação. Já na próxima partida diante do Itabaiana, lá em Sergipe, aí sim, o Caxias vai ter que pontuar, nem que seja 1 ponto ou 3 pontos, que seria o ideal, mas o Caxias vai ter que pontuar, não pode, por exemplo, começou com 3 jogos, muito bom, beleza, e agora perde 2 jogos. Aí já começa a dar uma desequilibrada na campanha. Mas o Caxias perdendo essa partida para o São Bernardo, que eu não considero nenhum absurdo, vencendo o Itabaiana, tá tudo certo, tá dentro daquilo que a gente já imaginava. Foi o primeiro teste, né, Miguel? Eu acredito que foi o primeiro grande teste para o Caxias, e no primeiro momento, pelo menos, o Caxias acabou não passando esse teste. Isso que me preocupa. Me lembrou, nada pejorativamente, mas também, né, com todo respeito, o Robinho Barrichello, né, que chegava sempre em segundo e não ganhava nada, né? Ou seja, gordurinha, né, zona de conforto. Mas também não dá para criticar, né? Não pode ganhar todas. É importante, sim, como tu disseste, a tua análise é perfeita. Não dá para se acostumar. Ganhamos 3, podemos perder 2 seguidas, né? Sem chance, né? Não, nem pensar. Até depois nós vamos ouvir um pouco do professor Júnior Rocha, e uma palavra que ele disse na entrevista coletiva é que nós não somos o melhor time do mundo, não temos a melhor tática do mundo. Temos que ter humildade, muitas vezes os times vão nos superar. Então hoje o Caxias foi superado, mas aos 52 minutos ficou meio estranho, né, Miguel? Porque tu aguentar, tu tem uma pressão do time adversário, tá jogando na sua casa, e acabar tendo esse problema, acabou de anular o gol do Internacional. O árbitro da partida ali acabou de anular o gol do Gustavo Prado. Então tá 1-1, não tá mais 2-1 pro Internacional. Eu achava que o jogo já tinha acabado nessas alturas. O Internacional já estava no vestiário. Amanhã eles vão anular o gol. O Júnior estava criticando o VAR hoje, né? Eu assisti o jogo pela televisão. Grande Júnior dos anos 80, do futebol, da seleção de 82, 86, o grande lateral esquerdo do Brasil, um dos melhores, né? Até eu acho que o Roberto Carlos teve uma altura, né, também bem grande, né? Mas enfim, dizendo, naquela história da expulsão, disse, o VAR poderia decidir um pouquinho mais rápido, né? Vamos combinar, né? Sim. Não, sem Muita dúvida. demora. A gente sempre fala, né, que o VAR a gente não sabe se eles vão querer comer uma pizza, se eles querem combinar um churrasco ou comer um pastel depois, porque seria uma coisa meio objetiva, né, Miguel? Mas infelizmente não é objetiva como a gente espera. Muito bem, vamos ver aí então um pouco do Júnior Rocha.
ajeitar direitinho a câmera. Então, aqui. Temos a melhor imagem do Júnior Rocha, que está aqui conosco. Ele vai falar em último lance da partida, a vitória do São Bernardo. Uma avaliação geral, e claro, o resultado não foi dos melhores. Certo? Dolorido no último lance do jogo, mas acontece. Futebol é isso, tem que estar atento, 105 minutos agora, 90 não é mais. Não foi 6 no primeiro tempo, não 2 no primeiro tempo e 7 no segundo tempo, período de acréscimo. Injusto, né? Porque teve bastante parado no segundo tempo, algumas lesões, algumas trocas. Fizemos um jogo hoje abaixo tecnicamente, mas coletivamente, em termos táticos, nos preparar para o próximo. Porque a gente cobra mais aqui, quando tiver um dia abaixo, como foi hoje, a gente lutar, se pegar até o fim, Foi uma boa leitura, né? Eu achei dentro do esperado, Joselito. O Júnior Rocha geralmente ele tem uma leitura muito interessante, né? E o que ele falou, o Caxias, e o próprio Zé Sete também falou na sua entrevista coletiva que o Caxias foi abaixo. O Caxias não fez uma partida como nas outras, se esperava uma evolução e o Caxias acabou estagnando. Hoje não fez uma boa partida ou na tarde deste domingo lá no estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo. Agora o Caxias retoma, né, volta para Caxias do Sul, fica aqui até quinta-feira, se eu não me engano, e aí vai a Sergipe enfrentar o Itabaiana. Lembrando que o São Bernardo com a vitória foi para a 5ª colocação, o Caxias é o vice-líder, e o próximo adversário do Caxias está na zona do rebaixamento, que é o Itabaiana, está na 17ª posição com 4 pontos. Muito bem, é isso de Caxias, né? Faltou alguma coisa? Tá bom assim? De bom tamanho? Não, é isso. A gente mais ou menos já falou o que esperava da equipe do Caxias, né? E infelizmente o Caxias acabou, na minha opinião, até de certa forma decepcionando, né? Tomando um gol 52 minutos, pode fazer falta lá na frente, né? Esperamos que não, mas pode fazer falta esses 2 pontos a mais, hein? A Série C catimbada do jeito que vai ser isso, não adianta, né? 2 pontos, não, 3 pontos, né? Porque o Caxias perdeu, o Caxias não empatou. Exatamente. A gente tá com um pouquinho de delay ainda, né? Parece que o VAR anulou 7-1 agora, a informação de última hora. Muito bem. 10 anos depois, né? 11 anos depois, né? 7-1 foi anulado. Parece que foi 3-, sei lá eu a quanto. Joselito Santos, o Internacional tá jogando, né? Não dá para avaliar nada, a não ser o VAR. O Grêmio perdeu e a gente vai referenciar também que também não tem como avaliar sem o treinador, não é? E essa tragédia pessoal aí do Mano Menezes pode afetar inclusive, né? Porque não eram netos sanguíneos, mas eram os enteados da filha, como se fossem netos, né? Crianças, né? Dois adolescentes, né? E mais uma pessoa. Um acidente da 293, que é uma via que não deveria ser, né? Com muitos caminhões e de alta velocidade, infelizmente, né? Com pouca estrutura, mas de alta velocidade, que estimula as pessoas, né, a andar, mas não é isso que pode causar um acidente. Qualquer coisa pode causar um acidente, né? Enfim. O Grêmio teve 2 derrotas, né? A derrota dentro do campo, acabou perdendo para o São Paulo, mas a derrota maior foi a questão anímica, a questão emocional, que envolveu o seu comandante, né, que é o Mano Menezes. Ele nem foi a São Paulo, obviamente, por tudo que aconteceu com seus familiares, e a gente fica aqui muito triste, e as condolências totais aí à família do Mano Menezes, ao próprio Mano Menezes, né, porque ninguém quer perder ninguém, ainda mais um ente querido como um familiar, né, Miguel? Então, para concluir, vamos dar o resultado, né, da tabela, considerando que está empate ainda o jogo do Internacional com o Mirassol. Deixa eu só pegar aqui a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, porque eu estava com a tabela da Série C. Agora a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas os gaúchos, é claro, né? Como eu te falei antes, mas agora mudou um pouquinho. A equipe do Internacional está com 10 pontos na 15ª colocação, o Grêmio na 17ª com 9 e o Juventude na 18ª com 8. Ok. Joselito Santos, muito obrigado, uma boa semana, um bom descanso, até o próximo Por Dentro da Bola. Valeu, Miguel Brambila, um abraço para você, um abraço para todos e a gente se vê na próxima semana. Até. Boa semana para vocês também. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Por Dentro da Bola.